Pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos dar continuidade agora à nossa aula de Pandas parte 2, né? Lembrando que na primeira parte nós vimos alguns conceitos básicos, tá? Para nos guiar até esta parte do Pandas. É, como que são as estruturas básicas, o series, o data frame, como que eu te faço uso dos índices, como que eu seleciono exemplos, seja pelos índices das colunas, índices das linhas, sejam por consultas. O que mais nós vimos? É, como percorrer os data frames, né? Seja célula a célula, seja utilizando o iter rows, que retorna uma tupla com índice linha, seja utilizando o items, que retorna uma tupla da a chave é a coluna, o conteúdo da linha. Nós vimos a função apply, tá? Então já tinha dado aquela adiantada na função apply para vocês. E a gente vai acabar utilizando esse apply agora de novo, tá? Para fazer uma operação que a gente vai ver na aula de hoje. Tá? Enfim, como criar as estruturas básicas, né? Nós vimos também. Então, nós já tivemos um embasamento, vamos dizer assim, a base do Pandas, tá? Em termos de estrutura, como que eu acesso os elementos ou percorro os elementos. Bem boa, tá? Então, como ler, inclusive, né, esses elementos de outras fontes que a gente viu que a gente consegue ler muito fácil, né, seja na internet, seja local, seja de som, seja Excel e etc. Então, dado que a gente já tem esse conhecimento, a gente vai avançar um pouco em termos de manipulação das estruturas de dados do Pandas, ou seja, como que eu pego aquele dado que eu já tenho, tá? Ou caso eu tenha criado em branco, eu começo a adicionar novas coisas nele, ou que eu adiciono linhas, como que eu adiciono colunas. Né? Muitas das coisas que a gente está vendo aqui, ou já viu, são parecidas, inclusive, com banco de dados, a questão da query, basicamente a questão da query que a gente viu, parecida com o banco de dados. A gente vai ver outras coisas parecidas com o banco de dados, por exemplo, o join, tá? Então, se eu tiver dados, tá, em tabelas diferentes, então, por exemplo, eu tenho a chave ou identificador do curso. Ah, mas eu quero o nome completo do curso. Eu posso pegar dar um join nas tabelas e trazer os dados do curso que eu quero, tá? É possível, ou passível de ser feito também. E como ele é uma ferramenta que a gente falou lá no começo de data science, tá? Então, além dessa manipulação, tá? Nesse momento a gente vai ver algumas funções básicas do Pandas aí para extração de estatísticas a respeito dos elementos da minha base de dados. Tá? Então a gente já consegue de maneira muito fácil, que eu chamo de sumarizar, né, extrair as características da base de dados. Obviamente que por si só fala, mas isso não é data science existem mais coisas, tal, tem agrupamento, tem análise de associação, tem classificação, etc. Ok, tá? A gente não vai ver isso neste momento, a gente só vai utilizar o que o Pandas já tem para a Data Science, mas como eu falei, ele é a base, tá? Para o Data Science, no sentido de não só utilizar diretamente as funções, mas utilizar ele como entrada para outros algoritmos. Como eu falei, por baixo dele tem um NumPy, tá? E se você pegar diretamente os data frames do Pandas, tá? E jogar para o Scikit-learn, jogar para o TensorFlow, etc., eles já vão compreender esses dados, porque por baixo, novamente, como eu falei, eles vão chamar o array do NumPy, que é o que está dentro do Pandas, tudo bem? Então ele intercambia muito fácil, e aí a gente já viu também que é muito fácil fazer pré-processamento de dados com ele, tá? Então ele é muito utilizado para carregar, apaga as colunas que não tiver, padroniza, faz algum processamento, como a gente viu com o Apply, né? Bem fácil de fazer, e aí eu posso utilizar ele diretamente, que já tem algumas funcionalidades, ou vou utilizar ele como entrada para outras ferramentas ou outras bibliotecas de Data Science, tá? Então, basicamente, a nossa aula de hoje, né, a gente vai ver como manipular dados, tá? Essa manipulação eu estou me baseando em adicionar colunas, adicionar linhas, alterar índices, unir data frames. Como que eu filtro e trato os dados? Isso eu havia esquecido, tá? A gente vai ver alguns tipos de filtros que a gente não viu na primeira aula, porque eu estou chamando de filtro, por exemplo, a hora que você faz um query, tá? A idade maior que 50, quero só usar ainda a minha base de dados, tá? Eu estou, de certa forma, filtrando os dados. Estou trazendo só todo mundo que tem maior que 50 e etc. Mas a gente vai ver algumas formas
diferentes de filtrar esses dados que podem tornar o seu filtro mais prático em determinadas situações, tá? E além disso, a hora que a gente trabalhou com a base do carro, se eu não me engano, tá? Tinha vários atributos com none, né? O not a number, tá? Isso acontece quando você gera uma instância com none, por exemplo, como valor de atributo. Se você está lendo um CSV, lá você não tem um campo preenchido, ele vem como none para você, tá? Só que esse none, muitas vezes, ele pode interferir no processo, na hora de calcular uma média, na hora de você for fazer alguma continha, etc. Então é importante muitas vezes tratar esse none. Tá? A gente vai ver algumas formas diferentes de tratar. Tipo, ó, não apaga todo mundo que está com none, eu coloco um valor padrão para quem está com none, eu faço uma continha para estimar qual que é esse valor de none, e se fazer continha o Panda já tem pronto também. Tá? Então ele vai ter uma grande gama de funções aí para a gente tratar esses dados, principalmente quando eu tenho dados ausentes. Para tratar dado normal, a gente já viu na aula passada com o próprio apply, né? Tipo, quero normalizar, tal, etc. Quero tirar um valor, fazer alguma operação, padronizar caixa. Isso daí a gente já viu, tá? A gente vai ver algumas outras funções aqui para tratar dados, principalmente dados ausentes, tá? Depois a gente vai ver a parte de sumarização de dados, onde eu consigo extrair várias características dos meus dados, desde que quais são, por exemplo, no caso do carro, quais são os meus tipos de motores, qual que é a frequência de cada tipo de motor na minha base de dados, enfim, coisinhas bem básicas, tá? Mas que de certa forma me ajudam a compreender a base de dados. E depois estatística mesmo, aquele esquema de média, desvio padrão, variância, quartil, primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil, etc. E por fim, plotagem, tá? O Pandas ele já tem algumas funções aí para plotar coisas que são construídas em cima do Matplotlib. Eu só vou dar uma pincelada, tá? Nessa parte. Tem coisas interessantes por padrão no Pandas, mas existem bibliotecas dentro do Python, como o próprio Matplotlib, no qual o Pandas é construído em cima, tá? E tem o Seaborn também, que é bastante famoso, que são bibliotecas, vamos dizer assim, próprias para plotagem de dados e que também já integram muito fácil com o Pandas, porque essas bibliotecas, as entradas dos gráficos delas vão ser, qual que é o seu conjunto de dados? Beleza, o meu data frame ali faz assim, quais que são as colunas? Tá, o label do determinado índice, o label do índice X é as colunas. Você consegue extrair as colunas muito fácil do Pandas que a gente já viu. Qual que é do eixo Y? Tal, você pode passar um intervalinho, ou pode extrair estatística, como a gente viu aí, por meio da sumarização de dados, e passar qual que é o valor mínimo, qual que é o valor máximo, caso você queira. Então tudo que a gente viu aqui é muito fácil pegar e depois passar para essas outras bibliotecas de visualização. Não é o foco do curso, tá? Então por conta disso eu vou passar algumas coisinhas no Pandas mesmo, tá? Mas não vou me aprofundar muito nessa parte. Tá, ok, pessoal? Esse é o nosso roteiro para a aula de hoje e até o próximo vídeo, onde nós começaremos a manipular os dados.